Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem contigo? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, a tua vida e os teus projetos. Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos fazer aqui um pequeno e rápido estudo que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 12, 13 e 14. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, esse texto aqui é muito interessante. Ele fala sobre a doutrina do pecado. O pecado, ele continua sendo uma realidade na vida de cada cristão. Nenhum de nós estamos isento dele. A salvação ela é descrita em 3 estágios. Primeiro, passado, presente e futuro pode ser visto assim também. No passado houve a justificação. Deus, ele te livrou da culpa do pecado, de todos os pecados que nós cometemos. Cristo, ele sepultou na sua cruz. E santificação, que é o presente. Santificação, Deus, ele nos livra, nos guarda, nos protege, nos liberta do poder do pecado. E o terceiro estágio da salvação é futuro, que é a glorificação, onde Cristo, por fim, nos livrará da presença do pecado quando ele nos conceder um corpo glorificado. Porque Paulo escreve isso, se eu não me engano, na Epístola aos Filipenses, que quando nós vermos a Cristo naquele dia, ele transformará nosso corpo abatido semelhante ao seu corpo de glória. E é uma promessa também que se encontra na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Mas por enquanto o pecado ele é um inimigo que precisa ser vencido diariamente. Ele já foi vencido na cruz, mas nós, enquanto estamos nessa condição, precisamos vencê-lo diariamente no poder de Cristo. Vejamos que o pecado ele é um inimigo que está à espreita, como um leão. Paulo diz: não reine. Quando Paulo diz assim, não reine, Paulo está colocando o pecado como um governador, como um tirano, como um rei, como um ditador. O pecado, se nós resistirmos ao senhorio de Cristo, o pecado ele acaba se tornando nosso senhor. Um senhor opressor, um senhor cruel, truculento. O pecado, segundo a Bíblia, ele é enganoso, porque ele chega oferecendo uma liberdade que na verdade é escravidão, escravizadora. Então ele oferece algo fantasioso, ele oferece um bem que na verdade acaba se tornando mal. Mas Paulo recomenda: não reine. Nós não podemos deixar o pecado dominar as nossas vidas. Nós não podemos deixar o pecado governar, ser entronizado em nosso coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Ou seja, o pecado reina no nosso coração metafísico, mas nós refletimos o governo do pecado em nosso interior com os nossos atos externos. O que está reinando dentro do nosso coração é manifesto por intermédio daquilo que nós fazemos por intermédio do nosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, o pecado se torna um senhor e eu passo a obedecer naquilo que ele me rege, me ordena, me direciona, como um tirano, um governador. Alguém que dita as regras e eu simplesmente obedeço sem questionar. Verso 13. Então, com isso, nós já aprendemos que o pecado ele é um inimigo à espreita, uma realidade. Mas Paulo diz: nem tampouco apresenteis os vossos corpos. Essa palavra aqui, apresenteis, no grego, paristemi, ela significa ofertar. Significa também estar ao lado de, permanecer perto ou junto. Ou seja, esse